Este é um motor Stirling. E além disso, é um motor Stirling. Agora, alguns de vocês podem estar se perguntando, o que é um motor Stirling? Bem, é isso. Me bata, cara! Que bom, você ficou para ouvir mais detalhes. Gosto disso, porque muita gente acha que, se tem um rótulo para alguma coisa, então realmente sabe o que aquela coisa é, quando na verdade só aprendeu um rótulo para ela. Agora, o motor Stirling é um tipo de motor que, bom, houve uma época, logo após sua invenção em 1816, por um tal de Robert Stirling, de quem ele leva o nome, em que as pessoas pensaram, isso vai revolucionar o mundo. Muitos achavam que a Revolução Industrial seria movida por essas coisas, mas ela ocorreu com motores a vapor. Mas essas coisas talvez tenham impulsionado a Revolução Industrial. Imagino que alguns se perguntem, o que está alimentando isso? Não ouço nenhum motor funcionando. Eu não ouço o vrum das explosões de um motor de combustão interna. Não vejo nenhum vapor ou gases de escape. Então, o que está alimentando esse motor? O que está fazendo esse volante girar e girar a uma velocidade tão incrivelmente lenta? Bem, o que em resumo está atrás do pedaço de papelão branco? Certo, o que temos aqui é um recipiente de plástico cheio de gelo. Agora, alguns de vocês podem pensar, espera aí, é movido a gelo, isso é genial, isso é incrivelmente legal, um motor movido a gelo. Só de pensar, basta colocá-lo numa camada de gelo na Antártica e ter energia gratuita. Mas não é tão simples. Alguns que estudaram mais física podem pensar, espera, não dá para alimentar um motor com gelo, até porque ele nem está dentro do motor. Ele só está usando o frio do gelo para alimentar o motor. Mas como você pode alimentar algo com o frio? Porque o frio não é uma fonte de energia. O frio é um sintoma da falta de energia. Ao tocar algo frio, perco calor para ele. O calor sai do meu dedo para o objeto que está sem energia. O frio é o que sentimos quando encontramos algo que não tem muita energia. Então, como você pode alimentar um motor com a falta de energia? De certa forma, sim, mas também não. Por exemplo, pode-se dizer que isso é movido a carvão. Movido a carvão? Porque sim, o carvão era jogado na enorme esteira na usina onde era queimado, gerava vapor, que girava as turbinas, que geravam eletricidade, que então chegava ao meu refrigerador, que então congelava o gelo. E toda essa energia criou um gradiente de temperatura. Veja, há duas placas de aço aqui, uma embaixo e uma em cima. Esse motor opera aproveitando a diferença de temperatura entre as placas. Então, se você resfriar a placa de baixo, que é o que fizemos ativamente usando a energia daquele carvão, você consegue um motor que funciona. Você pode realmente fazer um desses funcionar com calor, e a combinação de calor e frio é ainda melhor, mantendo uma placa quente e outra fria. E não importa qual delas é a quente, se é a de cima ou a de baixo, e qual é a fria, ainda assim vai funcionar, o que é bem interessante e bastante útil. Então, o motor Stirling, senhoras e senhores, foi inventado, como eu disse, em 1816, e em 1843, as fundições de ferro de Dundee eram movidas por eles. Isso é um volante de inércia, relativamente pesado e com certa massa. Assim, enquanto gira, é possível prender uma correia a algo que acione um virabrequim para alimentar uma máquina que faça algo útil. Você vai do volante de inércia para o bem. Você poderia alimentar uma locomotiva, mas não fizeram isso. No fim, usaram vapor. No início, muitos achavam que essas seriam predominantes, pois tinham vantagem sobre o vapor. Primeiro, não estou sendo atingido por vapor no rosto. Além disso, elas são muito silenciosas, o que é agradável. E elas não envolvem uma caldeira de alta pressão que pode explodir e me matar. As primeiras máquinas a vapor explodiam muito, matavam e queimavam pessoas. Então era muito atraente ter um motor que não fazia isso. Máquinas a vapor só geravam mais potência, principalmente quando aumentaram de tamanho.
Então, se você quisesse impulsionar um transatlântico realmente enorme para atravessar o Oceano Atlântico, por exemplo, motores Stirling, talvez eles não fossem exatamente o caminho a seguir. São um pouco pesados para a potência que entregam, mas podem ser muito eficientes. Eles podem alcançar até 50% de eficiência, o que é mais ou menos o mesmo que um motor a diesel. Uau, você pode pensar, isso é incrível! Só que, se você tiver um motor Stirling e um motor a diesel com a mesma potência, o motor Stirling vai pesar muito mais. Portanto, se quiser instalar um em algo móvel, como um carro ou especialmente uma aeronave, esses motores talvez não sejam ideais para você. Embora, graças aos avanços nos materiais modernos, em 1986 foi demonstrado ser possível voar uma aeronave movida por um motor Stirling. Uau, está indo bem devagar agora. Sim, em 1986 isso, o que provavelmente aconteceu é que a diferença de temperatura se igualou. O frio desse gelo agora se espalhou e resfriou a placa superior. Talvez, se eu aquecer a placa superior só com meus dedos, isso possa fazê-la funcionar de novo. Meu Deus, sim, aí está, aí está. Ok, agora está sendo alimentado pelo calor da minha mão. E no momento, está gerando algo em torno de um watt de energia. Então não é muito impressionante. Mas isso é apenas uma versão de demonstração de brinquedo de um motor Stirling, e não o negócio completo. Enfim, então sim, em 1986, um avião que pesava cerca de 1 quilo voou por incríveis 6 minutos, não fez nenhuma acrobacia, só conseguiu se manter no ar. Isso era pequeno demais para carregar pessoas. Portanto, não espere ver aviões de combate com motores Stirling tão cedo. Mas é possível alimentar coisas úteis com um desses, especialmente se você quiser algo que seja fixo e esteja sempre ligado. Então, se você quiser, por exemplo, alimentar o ar de um órgão de igreja, igrejas tradicionalmente não se movem muito por aí. O fluxo de ar em um órgão deve ser constante. Se não se importa com um motor pesado e ele fica parado no chão, não há problema. Um motor Stirling pode ser ideal para você, pois são muito silenciosos, o que é ótimo. Se você quiser alimentar um órgão de igreja e não houver emissões, não há escapamento saindo dele, o que novamente você pode apreciar. Sua congregação pode gostar disso. Então, como isso funciona? Bem, você pode ver aqui embaixo, há uma câmara selada com uma placa de aço na parte inferior, que no momento está muito fria, e uma na parte superior, que está em temperatura ambiente. E entre as duas, você pode ver esse disco, que é um disco grosso de espuma isolante, que está subindo e descendo. Por que ele está subindo e descendo? Bem, na verdade, há duas manivelas no topo disso. E uma delas, essa aqui no centro, está puxando esse disco para cima e para baixo. E a outra está sendo movida por este pistão. Então essa é a manivela motriz, se preferir. É ela que realmente faz a roda girar. Esta peça move o disco de isolamento para cima e para baixo. Esse disco, chamado deslocador, movimenta o ar dentro da câmara. Bem, nesta câmara há ar. E quando eu vou parar isso, e você pode ver como é incrivelmente de baixa potência. Eu simplesmente paro com meu dedo assim. Então, quando o disco está na parte de baixo, assim, ele isola o ar na câmara do gelo, o que significa que o ar pode então esquentar. Quando isso gira para o topo, isso então isola o ar da placa mais quente e o expõe à placa mais fria. Então ele esfria. Então o ar nessa câmara está esfriando e depois esquentando, e depois esfriando, e depois esquentando, e depois esfriando e esquentando. Agora, por que isso é significativo? Bem, à medida que o ar esfria, ele perde energia. As moléculas nele não se movem tanto, e por isso não batem nas paredes da câmara selada com tanta frequência, o que significa que exercem menos pressão. E se elas estão exercendo menos pressão, então a pressão atmosférica na sala pode empurrar esse pistão para baixo. E isso então gira o volante, que ganha um pouco de impulso, o que faz com que isso puxe o disco para cima. Não, desculpe, ao empurrá-lo para baixo ele pode perder o frio. No momento não estou aquecendo o topo, mas a sala está bem quente. Isso já é suficiente
para acelerar o movimento molecular, o movimento browniano, se preferir, das moléculas no ar. E então elas exercem uma quantidade maior de pressão. E então todo o sistema é reiniciado porque o embalo faz a roda girar de novo, e aí ela volta para baixo, o ar volta, e então, esfria de novo. E aí a pressão do ar na sala empurra isso para baixo. Então, neste momento, a pressão do ar na sala está empurrando isso para baixo, empurrando isso para baixo, empurrando isso para baixo, empurrando isso para baixo. Isso se move pela pressão do ar na sala, empurrando para baixo repetidas vezes. Note que só empurro para baixo, não puxo para cima. E por quê? Porque tem um volante de inércia, na verdade eu estava girando no sentido errado, mas não importa, porque tem um volante de inércia, o momento faz com que ele suba novamente. Então eu não estou puxando para cima, eu só estou empurrando para baixo. Se tivesse algo quente aqui, aqueceria a parte de baixo. E o ar, então, ficaria com uma pressão maior do que a atmosférica, e isso empurraria o pistão para cima. Então ele moveria o mecanismo na subida em vez da descida, e ele giraria no sentido contrário. Ele giraria no sentido contrário porque essas duas manivelas não estão realmente a 180 graus uma da outra. Elas estão mais ou menos a 90 graus. Há apenas um atraso de 90 graus, então ele se move em uma direção no frio e em outra no calor. Acho que devíamos tentar isso com algo quente, não acha? Certo? Então estou de volta e agora vou encher essa caneca lindamente colorida com um pouco de água quente. Bem até a borda assim, e então coloco meu motor Stirling e vamos ver quanto tempo leva para começar a funcionar. Agora, às vezes eles precisam de um pouco de incentivo para começar a funcionar. Aí está. Lá vamos nós, e dá para ver que agora está indo bem mais rápido do que só com o gelo. Então, o gradiente de temperatura entre essa água muito quente e a placa de aço agora está no topo. Então agora o topo é a placa fria e o fundo é a placa quente. O gradiente de temperatura é claramente bem maior porque está girando bem mais rápido. Então, quanto maior o gradiente de temperatura, mais eficientemente isso funciona. Ou seja, eles não se saem bem em locais muito quentes. Então, se você mora perto do Equador e o sol bate forte como um martelo do céu, assando a terra e aquecendo todo o ar ao redor, esses não são tremendamente eficientes, porque você pode aquecer a parte de baixo, mas a diferença de temperatura entre a parte de baixo e a de cima não será tão grande por causa de todo esse sol na parte de cima. Enquanto que, se você for para climas muito ao norte, esses funcionam de forma muito mais eficiente. Então, se você for, por exemplo, uma empresa como o Google ou o Facebook, você pensa em montar muitos servidores em um prédio no norte da Finlândia ou algo parecido. Talvez seja bom usar vários motores Stirling com eles, já que esses servidores vão gerar muito calor residual que você vai querer eliminar. Isso poderia aquecer um lado de um motor Stirling, que pode ser instalado na lateral ou no telhado do prédio. Assim, a placa superior ficaria exposta ao ar gelado externo e haveria grande diferença de temperatura apenas com o calor residual desperdiçado. Caso contrário, não teria utilidade. E aí você poderia usar vários motores Stirling com isso. Outro uso para o motor Stirling foi encontrado pela Marinha Sueca. Desde 1996, eles vêm colocando motores Stirling em seus submarinos. Sim, pense que um submarino é uma unidade selada e você tem um problema com o acúmulo de calor no interior. E quando você está debaixo d'água no seu submarino, você quer ser furtivo, porque submarinos são totalmente sobre furtividade, certo? Então você não quer um monte de bolhas saindo. Motores sem emissões são ótimos e também é importante evitar barulho, pois isso é ruim. Então, um motor Stirling silencioso que não funciona por causa das explosões de um motor de combustão interna, ou Peshkov, por causa de todo aquele vapor e tudo mais de uma máquina a vapor, um motor Stirling pode ser bastante eficiente.
Você tem o calor vindo de dentro do submarino e, claro, à medida que o submarino se move pelas águas frias do Báltico, você tem o resfriamento do lado de fora do submarino o tempo todo, enquanto a água fria passa, o que significa que você pode criar novamente uma diferença de temperatura maravilhosa e consegue obter muita energia, digamos, gratuita. Não é gratuita no sentido de violar as leis da termodinâmica, mas utiliza uma diferença de temperatura já existente na prática. Então, por que não aproveitar isso? Motores Stirling já tiveram usos razoavelmente práticos. Ainda é cedo, mas houve um renascimento do interesse nessas coisas no mercado de energia limpa. Então, por exemplo, existem na Espanha, há instalações com uma parabólica feita de material refletivo. E ela foca na placa quente de um motor Stirling que está a cerca de 1 metro de distância. Então você pode instalar um desses no seu quintal. Não precisa ser enorme, nem focar feixes em uma torre gigante que fica bem longe. Pode ser algo pequeno e doméstico. E você pode focar o sol na placa quente de um motor Stirling e obter uma potência moderada com isso. Mas eles são simples e silenciosos. E, sabe, até certo ponto, não vamos exagerar aqui, mas até certo ponto, esses podem ser o futuro. Agora, será que conseguimos fazer isso ir mais rápido? Estamos aquecendo a placa de baixo, mas e se resfriarmos a de cima também? Vamos adicionar gelo, é isso. Então coloque um pouco de gelo em cima. Talvez haja um aumento detectável na velocidade, eu não sei. Isso está mais rápido? Está mais silencioso. O que é interessante, ficou silencioso. Oh! Agora está mais rápido e um pouco mais barulhento. Então aí está, calor de um lado e gelo do outro. Então imagine, em alguma fantasia futurista, eles montam usando uma tecnologia que faz a nossa tecnologia atual parecer insignificante. Eles montariam enormes usinas de energia. Agora está realmente acelerando com enormes usinas de energia na Antártica. Há indícios de muita atividade vulcânica lá, mas não sabemos exatamente onde. Não conseguimos acessar o local, mas imagine se conseguíssemos. E nós cavamos e enterramos enormes câmaras como esta no solo da Antártica. Essas câmaras são aquecidas pelo calor vulcânico e os pistões sobem com força, empurrando para o ar gelado acima e resfriando tudo. E faz o volante girar e você consegue usinas de energia vindas da Antártica. E aí tudo ficará bem de novo. Ainda não é exatamente energia gratuita, mas, sabe, pode ser potencialmente barata e eficiente. No momento, todas as formas de energia alternativa têm problemas, mas estamos passando por uma fase em que somos meio ruins nisso para depois melhorarmos. E o motor Stirling pode ser uma maneira de melhorarmos nossa eficiência energética. Por exemplo, o conjunto de servidores na Finlândia, que mencionei antes, não conseguirá rodar todo o conjunto de servidores apenas com isso. Isso seria absurdo, pois exigiria eficiência acima de 100%. Mas mesmo que você conseguisse, sei lá, gerar 30% da energia necessária para rodar o conjunto de servidores usando os motores Stirling no mesmo prédio, bem, isso já seria muito bom, não seria? Imagino que a conta de eletricidade do Google e do Facebook seja bem alta. Se você quer algo que ligue na hora, um motor Stirling não é ideal. Prefira um motor a gasolina. Vrum! Ele gera faíscas na vela de ignição na câmara e bum! A gasolina explode e você já está em movimento. Mas isso aqui funciona bem mais rápido que um motor a vapor. Com um motor a vapor, você precisa gastar um bom tempo acumulando a pressão do vapor a partir do zero. E se for um motor a vapor muito grande, isso pode levar um tempo. Esses aqui começam moderadamente, não tão rápido, mas ainda mais rápido que o motor a vapor, o que é bom. No futuro, alguns poderão ser usados em cogeração de calor e eletricidade. Você pode usar calor residual para gerar eletricidade com o motor Stirling, ou produzir calor intencionalmente, que pode aquecer sua casa e gerar eletricidade ao mesmo tempo. Isso é interessante. E como eles são simples e fáceis de manter, podem ser usados em nível doméstico.
Você não precisa construir usinas enormes com eles. E talvez esse seja outro ponto positivo sobre eles. Porque muitos outros motores são muito eficientes quando são grandes, enquanto esses tendem a ser mais eficientes quando são pequenos, até cerca de 100 watts, 100 kW de tamanho. Então, se for verdade que o futuro será um em que teremos muitas e muitas pequenas usinas de energia e as pessoas carregando baterias e depois vendendo eletricidade umas para as outras em uma rede complicada, então esses motores podem ter seu papel. Então, obrigado Roberto Stirling por inventar o motor Stirling e é mais uma inovação britânica. Me vença, cara!